Isaías, capítulo 7. Seria esse texto uma profecia referente ao Messias? Especificamente falando, Isaías, capítulo 7, verso 14, seria uma profecia referente ao nascimento do Mashiach por meio de uma virgem? Hoje, a minha proposta é estudarmos Isaías capítulo 7 e junto, numa visão judaica, interpretarmos esse texto. Primeiro ponto, o profeta Isaías, ele viveu aproximadamente 700 anos antes da Era Comum. E nos informa o próprio profeta que quando essas palavras foram ditas, o rei de Jerusalém, o rei ali de Judá, era Acás. Acás era o rei em Jerusalém nessa época. Muito bem, tendo esse contexto, estamos 700 anos aproximadamente antes da Era Comum. O rei da época é o rei Acás. E aí surgem algumas perguntas que, sem sombra de dúvida, vai jogar muita luz nesse texto. Como, por exemplo, em que época nós estamos? Quem era o rei dessa época? Qual o contexto histórico de Isaías capítulo 7? O que de fato está acontecendo dentro do capítulo 7 do profeta Isaías? Eu quero convidar você agora a juntos lermos alguns versículos e juntos fazermos aqui uma análise rápida do texto de Isaías capítulo 7. O verso 14, ele nos diz as seguintes palavras: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Verso de número 15. Manteiga e mel comerá, quando ele, uma referência do menino, souber rejeitar o mal e escolher o bem. Verso 16. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que te enfadas será desamparada dos seus dois reis. Por enquanto, vamos ler somente esses versos. Queridos, primeira pergunta: qual o contexto de Isaías capítulo 7? O que de fato está acontecendo nessa passagem da Bíblia? Se você ler na sua casa, com muita atenção, os versos 1 até o 13, você vai perceber em Isaías capítulo 7 que o contexto é uma guerra. Você pode tirar essa prova real, pode ler aí Isaías 7, dos versos 1 ao 13, e você vai perceber que está acontecendo uma guerra. Nos informa o profeta Isaías, dentro desses versos 1 até o 13, que o rei Acás, o rei de Jerusalém, estava sendo ameaçado por dois reis do norte. O rei de Israel, parte norte de Israel, e o rei da Síria. Então, olha o contexto. Uma guerra, dois reis do norte atacando e ameaçando o rei Acás em Jerusalém. E
E o profeta Isaías, ele está vivenciando esse contexto. O rei Acaz sendo ameaçado e atacado por 2 reis do norte. E nos informa o profeta, dentro dos versículos 1 até o 13, que o Eterno, o próprio Deus, ele pede para o profeta Isaías ir até o rei Acaz. E se nós lermos os versos 1 até o 13, nós vamos perceber que, de fato, o Acaz, ele vai até o rei Acaz, o profeta Isaías, ele vai até o rei Acaz e diz para ele: não tenha medo desses 2 reis, desses 2 tições que te ameaçam. Não tenha medo. E aí o profeta começa a ter um diálogo com o rei Acaz. E o profeta Isaías, ele é bem específico. Pede um sinal para o Eterno. E nos informa o profeta Isaías que o Acaz, ele não quis pedir um sinal de livramento. Até porque ele estava sendo atacado, ameaçado por 2 reis do norte. E o Isaías propõe para ele: não tenha medo. Pede um sinal para Deus e você vai ver que o Eterno, ele vai livrar você desses 2 inimigos. Mas nos informa o profeta Isaías que o rei Acaz decide não pedir um sinal para Hashem. Então o profeta, ele continua no versículo 14, já com esse contexto de guerra, 2 reis atacando o rei Acaz, ele não quer pedir um sinal para Deus. E aí o profeta Isaías vai chegar nele, verso 14, e vai falar para o rei Acaz: você não quer um sinal, mas Deus vai te dar um sinal. Vamos ler aqui o verso 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem. Temos aqui nessa tradução a palavra virgem. Porém, se nós lermos no texto original, a palavra virgem aqui está alma. E alma é moça. Virgem em hebraico é betulá. Mas não tem problema. Vamos considerar aqui a palavra virgem. Não tem nenhum problema. Vamos manter essa versão aqui, essa tradução. Você vai perceber logo em seguida que o contexto ele vai derrubar toda essa história aqui. Muito bem. Então, o profeta Isaías chega no rei Acaz e diz para ele: olha, eu sei que você está sendo ameaçado por 2 reis e você não quer pedir um sinal para Hashem, porém, Hashem vai dar um sinal para você. Eis que a moça, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Eu separei aqui algumas perguntas para nós refletirmos nessa interpretação. Estou dando a minha opinião sobre o texto, é esse entendimento que eu tenho, e estamos fazendo aqui uma leitura numa perspectiva judaica. Como que o povo de Israel interpreta esse texto? Então eu separei algumas perguntas para nós destrincharmos este texto. A primeira pergunta: qual o contexto de Isaías 7,14? É lógico que um texto sem contexto é pretexto de heresia. Eu aprendi isso a minha vida inteira estudando a Bíblia. Então, é uma pergunta que faz sentido aqui. Qual o contexto de Isaías 7,14? Se você ler os versos 1 e 13, aliás, os versos do 1 até o verso de número 13, você vai perceber aqui que o assunto nessa passagem é uma guerra.
Nós estamos falando de uma guerra. O versículo 1 até o 13 literalmente é uma guerra. Você pode ler o texto e você vai perceber isso. Agora, a segunda pergunta, que faz muito sentido nós fazermos aqui, é essa: o que estava acontecendo nessa guerra? O que estava acontecendo nessa guerra? Vamos ler Isaías 7,4. Se nós lermos Isaías capítulo 7, versículo 4, nós vamos perceber, meus queridos, que dois reis estavam atacando Jerusalém. E nessa guerra, nesse ataque dos dois reis a Jerusalém, o rei de Jerusalém da época, que era o Acás, ele fica com medo. Você pode ler lá em Isaías capítulo 7, versículo 4, e você vai perceber que de fato está acontecendo uma guerra onde dois reis atacam Jerusalém, ameaçam Jerusalém, e o rei Acás fica com medo. Isaías 7,4. Muito bem. Terceira observação. Isaías, ele pede para Acás, que era o rei de Jerusalém na época, pedir um sinal para Deus. Mas a informação que nós temos é que ele não pede. A prova real está em Isaías, capítulo 7, versículo 11 até o 12. Então, nós chegamos na quarta observação, onde o próprio Deus vai dar um sinal para o rei Acás. E aí, se nós lermos o Isaías capítulo 7, versículo 14, nós vamos perceber que o sinal aqui é o nascimento de uma criança, um menino que vai nascer. Este menino, ele vai servir de sinal para o rei Acás. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Quem está falando aqui? Isaías está falando para o rei Acás. Então, isso aqui é muito importante. É nós entendermos que o sinal aqui é para o rei Acás. É para a época de Acás. Este menino que vai nascer é um sinal para Acás, e este menino, ele nasce na época de Acás. E eu vou provar isso. E aí, continuando o nosso raciocínio aqui, a próxima pergunta que é interessante nós fazermos aqui neste texto é esta: para quem é este sinal? Já foi respondido, mas eu repito: para o rei Acás. A prova está em Isaías, capítulo 7, versos 11 até o 14. Uma outra pergunta que é interessante nós fazermos neste texto é esta: em que época viveu o rei Acás? Porque se o sinal era para o rei Acás, é interessante nós fazermos este levantamento histórico. Em que época viveu o rei Acás? Lógico, o rei Acás viveu aproximadamente 700 anos antes da Era Comum. Então preste atenção, este sinal era para um rei que viveu aproximadamente 2.700 anos atrás. O sinal era para ele. E aí surge a pergunta: para quem era o sinal? Não sendo redundante, mas é importante nós apontarmos isso aqui: para o futuro ou para Acás? A resposta está no próprio texto da Bíblia. Isaías 7, versos 11 ao 14, nos prova que este menino, que era um sinal, iria nascer na época do profeta Isaías. Então não é o José Carlos que apareceu 700 anos depois. Muito bem.
E aí, continuando aqui nas anotações, em que época vai nascer esse menino? Isso aqui é muito importante. O que vai acontecer quando este menino aprender a discernir entre o bem e o mal? O que Isaías está falando aqui? Já que Deus iria dar um sinal para Acás, que estava sendo bombardeado por dois reis inimigos, o Acás não quis um sinal, mas Hashem, Deus, vai dar um sinal para o rei Acás, o nascimento de um menino. Então, o menino, primeiro, é um sinal para o rei Acás, lembrando que Acás viveu 700 anos antes da Era Comum, aproximadamente. Então, o sinal era para ele, naquele contexto e naquela época. E aí tem uma pergunta interessante. Quando este menino pisar na terra e alcançar uma idade onde ele consiga discernir o bem e o mal, o que vai acontecer com os dois reis que estavam ameaçando o rei Acás há 700 anos antes da Era Comum? Vamos ler os versos de Isaías 15 e 16 do capítulo de número 17. Então eu tenho aqui os versos separados, aqui na parte superior dessa página. Então repare bem aqui, verso 15 e 16, o profeta Isaías vai mostrar o que vai acontecer quando este menino, que vai ser um sinal para Acás, vai nascer na época de Acás. E quando esse menino já estiver com os pés na terra, na época de Acás, o que vai acontecer quando este menino saber discernir o bem e o mal? Versos de número 15 e 16. Manteiga e mel comerá. Quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem, verso 16. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, presta atenção o que vai acontecer. A terra de que te enfadas será desamparada dos seus dois reis. O que Isaías está falando para Acás? Acás, eu sei que você está sendo bombardeado por dois reis. Eu sei que você está com medo. Você não quis pedir um sinal para Deus, mas o próprio Deus vai te dar um sinal. A moça vai ficar grávida, vai gerar uma criança, vai nascer esse menino. Você, Acás, vai ver este menino crescer e quando ele alcançar a idade de discernir o bem e o mal, sabe esses dois reis que ameaçam você, Acás? Eles vão evaporar do mapa. Isaías 7, versículo 15 e versículo 16. Consequentemente, queridos, é questão de lógica, é questão de raciocínio. Consequentemente, o menino nasceu na época de Acás e não 700 anos depois, porque 700 anos depois Acás nem vivo era. Essa é a grande verdade. Então esse é o contexto, fazendo aqui uma leitura do próprio texto, somente das escrituras aqui. Fica fácil nós interpretarmos. E aí, eu trouxe aqui uma observação. Possivelmente, esse menino era o próprio filho de Isaías. Você pode conferir isso em Isaías capítulo 8, versos 1 ao 4 e o verso de número 18. Então, nessa guerra, onde o Acás estava sendo ameaçado por dois reis, o sinal era este menino, que iria nascer naquela época, há 700 anos atrás, na época do rei Acás, iria ser um sinal para ele. E quando esse menino atingisse uma idade de discernir o bem e o mal,
os dois reis que ameaçavam Acaz iriam evaporar do mapa. Na verdade, Isaías está falando: Emanuel, Deus conosco. Deus iria dar a vitória para Jerusalém. E esses dois inimigos não iriam prevalecer. Sabe por quê? Deus conosco. O menino iria ser o sinal. E o sinal era este. Cumpriu naquela época. Este é o contexto histórico do texto. O menino que era um sinal para o rei Acaz. E aí surge, logicamente, a pergunta: mas esse menino não é o Messias? De acordo com a Bíblia, não. De acordo com a palavra de Deus, esse menino nasceu na época de Acaz e era um menino que iria nascer naquela época. Ah, mas esse menino aqui que nasceu de uma virgem não aponta para um fulano? Não é uma tipologia? O texto não fala isso. Eu falar que isso é uma tipologia é eu forçar o texto, porque o texto fala que é um sinal para casa, acabou. O texto não fala, olha, eu vou te dar um sinal, é para agora e para o futuro. Não, não, não. O texto aqui é bem claro e bem enfático. O contexto é uma guerra e o sinal é para casa. Então é assim que nós interpretamos Isaías, capítulo de número 7. E aí, eu faço um desafio para você. Faça uma exegese desse texto. Pegue esse texto, leia esse texto, o contexto, o que veio antes, o que veio depois. E aí responda essa pergunta. Quem é este menino de Isaías 7,14? Para quem foi esse sinal? Foi para Acaz? Se cumpriu na época de Acaz? Era um sinal para Acaz de fato, quando o menino soubesse discernir entre o bem e o mal, os dois reis iriam evaporar? Ou era um sinal para um futuro, que nem Acaz estava na face da terra? Então faça um estudo lógico, pesquise, analise por conta própria, como diz o Rabino Dor Leon Attar, e você vai chegar na mesma lógica do que eu. Eu tenho certeza disso, absoluta disso. E nesse sentido, continuemos aprendendo direto da fonte, da Torá, dos profetas. Está escrito em Zacarias 8:23: naqueles dias, 10 homens de todas as nações pegarão, sim, na orla de um judeu. Eles dirão: iremos convosco, porque sabemos que Deus é convosco. Nesse sentido, eu deixo aqui um Shabbat Shalom para você e reflita. Vamos juntos crescer no conhecimento. Baruch Hashem.